Olá, hoje nós trataremos do conceito de esporte, dando continuidade nas discussões que a gente tem feito na disciplina de políticas públicas, educação física, esporte, lazer e saúde da Universidade de Brasília. A intenção é tratar um pouco desse conceito a partir do que a gente já discutiu, da sociologia crítica do esporte, da discussão da relação entre atividade física e saúde, onde o esporte está nessa categoria, e também do esporte de alto rendimento, que é uma classificação possível, né, dentre as que a gente tem na literatura. Então, para iniciar a nossa exposição, eu gostaria primeiro de trazer uma pergunta, né? O que é esporte? Uma perspectiva do senso comum poderia nos dar alguns indicativos, que é saúde, é espetáculo, é competição, é paixão, é movimento. Mas quando a gente vai fazer uma análise um pouco mais criteriosa, mais rigorosa, a gente tende a usar a literatura especializada. Estamos na academia, estamos na universidade, então nós temos que nos apoiar em alguns referenciais teóricos para buscar uma definição sistematizada baseada em algumas características, né, que não são consensuais, elas são motivo de debate, de questionamentos por parte da literatura. Então, nesse sentido, a ideia é trazer essa discussão do que é esporte, principalmente do esporte contemporâneo, esporte na atualidade, a partir do texto base do professor Renato Francisco Rodrigues Marques, da USP. Ele publicou esse texto na revista Observatório do Deporte, no Chile, e é a partir da estrutura desse texto que a gente vai fazer essa exposição, né? Então, qual que é a estrutura do artigo, né? Ele está dividido basicamente em 3 grandes blocos que vão dialogar sobre o que é esporte, sobre a dificuldade de conceito, literatura. Mas o artigo tem como cerne a discussão sobre o conceito de esporte. Ele versa sobre a dificuldade de estabelecer um conceito para um fenômeno social complexo, como o esporte, né? Que está constante transformação e pode ser ressignificado a depender das questões socioculturais. Então, o esporte como um fenômeno sociocultural. Nesse sentido, né, ele é um fenômeno que se alinham ao processo de globalização por ter grande impacto e permear sociedades, culturas em todo o planeta. Só que esse processo de globalização ele não é linear e nem ocorre ao acaso, né? Ele é possibilitado por uma série de questões socioeconômicas, políticas e culturais, e o esporte se alinha a esses processos, né? Principalmente com os valores do sistema econômico capitalista, e isso facilita com que o esporte seja disseminado, mas ao mesmo tempo que ele seja apropriado e ressignificado, porque a globalização ela tem essa característica de chegar em vários locais, mas ao mesmo tempo homogeneizando algumas práticas, alguns elementos culturais, mas ao mesmo tempo permite uma ressignificação. Então é isso que o autor vem chamar a atenção, que o esporte tem que ser observado a partir dessa mudança que teve no século XX e no começo do século XXI com a globalização, mas ele também precisa ser compreendido no seu sentido individual de ressignificação por parte de agentes esportivos, né? Então, diante da necessidade de situar o esporte em contexto social, econômico, político e cultural, podem ser visualizadas 2 esferas de manifestação do esporte. A primeira é a diversidade de modalidades esportivas, né? Então, algumas localidades têm modalidades muito particulares e outras com apelo global. E também tem a questão da globalização hegemônica, que é expressa pelo localismo globalizado, que o autor vai chamar na página 7 do artigo, né? Que em determinada modalidade esportiva é criado em certo local, passa a ser praticado em todo o mundo, né? E em formatos, pelo menos no primeiro momento, bastante semelhantes, mas também podem ter o processo inverso, que é práticas esportivas globais sendo transformadas em práticas diferentes em contextos mais específicos. E aí, a partir dessa discussão, é que o autor vai pensar essa estruturação do artigo, né? Então, primeiro ele faz essa contextualização sobre o esporte para, primeiro, apresentar as bases socioculturais para entender o fenômeno esportivo. Em seguida, ele apresenta alguns conceitos de esporte que estão presentes na literatura, alguns conceitos que a gente já viu aqui na disciplina, que a gente já viu em outras obras. Para, num terceiro momento, ele fazer uma apresentação de alguns processos de definição desse fenômeno, de alguns critérios que ele elenca como sendo
viáveis e interessantes para esse momento, né? Então, as perguntas norteadoras do texto, que a gente pode também pensar aqui, é quais são as implicações de algumas conceituações do esporte sobre a compreensão ampla desse fenômeno sociocultural do século XXI, quais são as controvérsias que acabaram por delimitar a abrangência e fronteiras de manifestação do fenômeno esportivo e que causam negações entre diversas afirmações que procuram definir esse fenômeno, ou seja, as diversas definições têm algumas diferenças, alguns debates, até limites entre si, quando você questiona elas de modo até mais sistematizado, né? Uma terceira pergunta norteadora é como seria possível estabelecer uma definição de esporte que abarque sua pluralidade e também aponte seus limites semânticos, né? Então, como você indicar uma definição de esporte que consegue abranger toda a complexidade desse fenômeno que veio se transformar no século XXI, no século XX e XXI, né? Então, a partir disso, a gente parte para a primeira parte do trabalho, que são as bases socioculturais de conformação do esporte contemporâneo como um fenômeno heterogêneo e plural, né? Entender o esporte contemporâneo como um fenômeno sociocultural requer uma análise sobre os sentidos que o esporte tem na medida em que alcança sociedades culturalmente distintas, mas que consomem, praticam, vivenciam atividades sistematizadas mais ou menos semelhantes, até mesmo homogêneas. Parte dessas origens históricas do esporte são expressas a partir do trabalho do Vitor Mello, né? Vitor André de Mello, que ele é um autor que estuda especialmente a história do esporte, né? Nesses estudos mais destacados, e ele indica duas visões, né? Uma da continuidade histórica, ou seja, o esporte tem uma linha contínua no seu desenvolvimento junto à história da humanidade, e uma da ruptura histórica, ou seja, em algum momento da história houve uma ruptura cultural tão forte que fez acontecer um surgimento do que a gente chama de esporte. Independente das abordagens, as duas concordam em algum aspecto. O esporte, chamado esporte moderno, ele surgiu na Inglaterra no final do século XVIII, começo do século XIX, em um momento em que a Revolução Industrial estava muito forte, né, que estava acontecendo toda essa mudança de um sistema econômico mercantil para um sistema econômico de produção industrial, da produção artesanal até artesanal, né, de produtos, de bens, para uma produção industrial em série, em escala. Então, existia uma produção de riqueza muito grande na Inglaterra nesse período, e isso permite a criação de aristocracias, que são classes sociais abastadas, e essas classes sociais, elas começam a ter maior poder aquisitivo, ter tempo para as atividades esportivas, para os jogos, né? Então, desse tempo, desse uso dos jogos, da cultura de jogos inglesa, essa sistematização dessa cultura deu origem ao esporte moderno, né? E aí, para explicar essa relação, ele lança mão da teoria de algumas teorias da sociologia do esporte, né? Como a ênfase no primeiro momento na teoria dos campos de Pierre Bourdieu, porque ele tenta delimitar o campo esportivo e ele fala que, inicialmente, ele é marcado por dois hábitos distintos, né? Esse esporte moderno que está surgindo na Inglaterra do século XVIII e XIX, né? Um hábito relacionado ao seu elo com a aristocracia inglesa, né? Como modo de distinção social e que queria manter o amadorismo, porque o esporte ele não necessariamente deveria ser remunerado a sua prática, mas vinha das origens abastadas, né? Então quem tinha condições praticava, em clubes, em associações. E, por um outro lado, um hábito associado à proliferação do esporte nas camadas populares. E eles estavam interessados na profissionalização do esporte porque viam nele um mecanismo de sobrevivência e de existência, né? Na medida que o esporte ele vai se popularizando, saindo de um controle aristocrático, né, isso já no final do século XIX, começo do século XX, que o mundo vai popularizando, vão tendo novas conquistas por conta dos trabalhadores, o esporte também se torna uma conquista dessa. E aí, é claro que o mercado é atento a esse tipo de mudança e entende que existe uma grande possibilidade de uso do esporte para além da prática, né? Mas ainda assim, nesse período, era uma disputa de dois hábitos hegemônicos, dois hábitos disputando a hegemonia do campo esportivo, né? Esse hábito mais aristocrático e esse hábito mais das camadas populares.
Com a transformação do próprio esporte, esses dois hábitos vão se configurando em novos hábitos de outros agentes sociais, e o esporte se transforma para além dessa simples reprodução do hábito de dois agentes concentrados, né? E aí permite o que o autor vem chamar de ciclo esportivo, né? Então o esporte ele sai de uma primeira fase de amadorismo, né? Principalmente voltado mais à sua origem mesmo, e na medida em que a sociedade foi se tornando complexa, o mundo passou pela Primeira, Segunda Guerra Mundial, existiu uma Guerra Fria, houve a necessidade de espetacularização, de marcações políticas nas sociedades, e o esporte foi muito utilizado nesse processo. Ele foi se espetacularizando, se tornando uma propaganda para a soberania das nações, e foi sendo usado como mecanismo de disseminação de ideias, né? A partir desse processo, a mercantilização foi a próxima etapa, que é uma etapa que mostra um processo de transformar o esporte, o símbolo que ele representa, em mercadoria, seja o comércio, né, ou a troca, a venda de atletas entre clubes, entre entidades esportivas, ou até mesmo a venda de produtos ligados à prática esportiva. E nessa época que a gente tem um boom do marketing esportivo. Isso já está mais para o meio do século XX, para o meio para a segunda metade do século XX. E a última etapa é a profissionalização, porque aí existe a necessidade desse atleta dedicar exclusivamente ao esporte. E na medida que o esporte fica mais complexo, mais competitivo, o atleta tem que se profissionalizar. As ligas de tênis, por exemplo, não eram profissionais até a década de 50, 60 ali, que eles chamam agora, que era que atualmente chamado de era aberta de tênis, né? Então, outros esportes como o próprio voleibol, natação, futebol, tem esse processo também nessa época. O basquetebol nos Estados Unidos vem com a NBA, num processo já um pouco mais acelerado, mas no contexto global a gente entende que essa profissionalização veio acontecendo na segunda metade do século XX. Então esse ciclo vai saindo do amadorismo para a profissionalização, mostra uma transformação do esporte, seguindo tendências sociais da contemporaneidade. O esporte então não é um fenômeno fixo, não é um fenômeno imutável, mas ele vai se conformando na medida em que a sociedade se torna complexa, mas ainda assim existe a possibilidade de ressignificação desse esporte a partir dos agentes que consomem, que o praticam, né? E aí o autor vai chamar a atenção para essas mudanças a partir dos hábitos esportivos de alguns agentes, o hábito de alguns agentes esportivos. E ele vai chamar a atenção aqui para 5, né? Que é o atleta astro, que ele é um esportista profissional que extrapola o próprio esporte, ele vai além das barreiras da própria modalidade que ele cruza, até do próprio esporte em si, mas alcança áreas como moda, como política, como educação, eles tornam símbolos, né? E aí um segundo hábito esportivo é o atleta produto, que diferentemente do atleta astro, ele não alcança toda essa notoriedade, mas ele ainda existe nele um valor agregado, de maneira que ele é negociado entre clubes e organizações esportivas. Um terceiro hábito dos agentes esportivos é o esportista consumidor, né? Então ele é aquele esportista que ele tem até um rendimento, ele tem um interesse na prática, mas ele paga para acessar esse esporte em suas diversas formas, seja na prática cotidiana esportiva, seja no consumo de produtos diversos ou do esporte imediato. Um quarto hábito do agente esportivo é o esportista praticante, né? Ele pratica o esporte como forma de atividade física sistematizada. Em alguns momentos ele busca ali uma performance, mas não necessariamente ele busca o rendimento físico. Um quinto hábito que o autor identifica é o esportista sedentário, né, que consome esporte, mas não pratica. É basicamente aquele agente que vive do consumo do esporte na mídia, nos meios de comunicação, no cotidiano, ele assiste um evento, uma modalidade, mas ele não está de fato dentro de uma quadra, dentro de um ginásio, dentro de um campo, ele não pratica o esporte. Isso mostra que, por mais que exista uma tendência de disseminação do esporte, principalmente de rendimento, como produto midiático, a apropriação desse esporte ela tende a variar segundo o próprio sujeito que vai consumir, lógico, dentro dos moldes de uma sociedade, entre alguns valores que permeam a sociedade, né?
E isso é algo que chama atenção, principalmente nessa primeira parte do texto, né, que serve como um alerta para que se evite compreensões deterministas sobre o fenômeno esportivo, que tente encaixá-lo em conceitos estanques que não dialogam entre partes. É preciso olhar para o esporte e suas relações com a sociedade, né, seu uso e apropriação, que não é desinteressado, pelo contrário, né, ele carrega valores e alguns determinantes e condicionantes sociais, políticos e culturais. Então, para apoiar essa compreensão, o autor faz, na segunda parte do texto, uma exposição sobre outras acepções teóricas sobre o esporte, principalmente mais clássicas que já estão na literatura, né? Para mostrar limites que cada um atinge quando é tensionado.